Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, para darmos sequência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, óbvio que eu vou pedir para você se inscrever aqui. Fazendo assim, você ajudará esse canal a crescer e mandar essa mensagem de Deus para mais pessoas. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de maneira singular, de estarmos aqui para aprender mais de Ti através da leitura da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, nos instruindo, Senhor, à luz deste santo caminho. Em nome de Jesus, amém. Lamentações, capítulo 3. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho e me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim um alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim, elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel, até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho mais tempo de vida, a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. É como a grande fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. É melhor ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes, em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também ter compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando, neste país, os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tantas coisas boas como as más acontecem por ordem de Deus Altíssimo, porque nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados. Examinemos seriamente o que teríamos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus, que está nos céus, e oremos assim: ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco e nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. Tu te cercaste de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti.
Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos nossos inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraça e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. O meu inimigo não tinha razão para me odiar. Me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e taparam com uma pedra. A água subiu em cima da minha cabeça e eu pensei: estou perdido. No fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasse e tu me ouviste. Tu ouviste o meu grito. No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Ó Senhor, tu vives, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces a injustiça que eu tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, tu ouvistes os seus insultos e conheces todos os seus planos. Tu sabes, o dia inteiro falam contra mim, planejam me prejudicar. Tu vês que todos os momentos eles zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhes o que merecem, castiga-os pelo que têm feito, amaldiçoa-os e faz com que eles caiam no desespero, persegue-os na tua ira, ó Senhor, acabe com eles aqui na terra. Lamentações, capítulo 4. Como o ouro ficou escuro, como o ouro puro perdeu o seu brilho, as pedras do templo estão espalhadas pelas esquinas das ruas, os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós, como o ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. Até as lobas dão de mamar às suas crias, mas o meu povo é como os avestruzes cruéis para os seus filhotes. Os bebês de Jerusalém morrem de sede. As crianças pedem comida, mas ninguém lhes dá nada. Os que antes comiam comidas finas agora morrem de fome pelas ruas. Os que vestiam roupas caras agora vivem nos montes de lixo. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruído num momento pela mão de Deus. Os nossos príncipes eram puros como o leite, sem mancha como a neve, eram fortes, cheios de vigor e os seus olhos brilhavam de saúde. Agora o seu rosto está preto como carvão e quando eles andam pelas ruas ninguém os conhece. A pele deles secou como a madeira e grudou nos seus ossos. Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes do que os que morreram depois, porque eles foram se acabando devagarinho, por não terem nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam seus próprios filhos e os comeram. O Senhor Deus descarregou o seu furor, derramou o ardor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e arrasou até o chão. Ninguém neste mundo, nem mesmo os reis, acreditava que algum inimigo conseguisse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar morte de pessoas inocentes. Sacerdotes e profetas andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue que ninguém tocava nas roupas deles. O povo gritava: fora daqui, vocês são impuros, não escondem as mãos de nós, não encostem as mãos de nós. Quando eles fugiram andando de país em país, os próprios pagãos disseram: esses homens não podem morar aqui. O Senhor não deu mais atenção a eles, o próprio Deus os espalhou. Ele não teve respeito pelos nossos sacerdotes, nem pena de nossos líderes. Ficamos olhando até
cansar, esperando o socorro que nunca chegou. Confiamos no auxílio de uma nação que não podia ajudar. Os inimigos nos estavam vigiando de modo que não podíamos andar pelas ruas. Os nossos dias estavam cortados, o fim estava perto. Os nossos perseguidores foram mais rápidos que as águias do céu. Eles nos perseguiram nas montanhas, nos atacaram de surpresa no deserto. Eles prenderam aquele que é a fonte da nossa vida. Prenderam o rei que o Senhor havia escolhido, aquele que pensávamos que ia nos defender dos invasores. Você, povo de Edom e de Uz, alegrem-se podem rir, alegrem-se enquanto há tempo, pois na sua desgraça também está chegando. Vocês vão ficar bêbados e nus. Jerusalém já recebeu o castigo pelos seus pecados. O Senhor não deixará que os seus moradores fiquem espalhados na terra, em terras estrangeiras. Mas você, povo de Edom, serão castigados por Deus. Ele fará com que todos fiquem conhecendo os pecados de vocês. Lamentações, capítulo 5. Ó Senhor Deus, lembra do que nos aconteceu, olha para nós e vê a nossa desgraça. A nossa terra está nas mãos de estrangeiros, nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai, nossas mães ficaram viúvas, temos de comprar nossa própria água de beber, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos inimigos nos tratam com dureza. Estamos esgotados, porém não nos deixam descansar. Para termos o que comer, precisamos pedir, estendendo as mãos aos egípcios e aos assírios. Os nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Somos governados por escravos e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos do deserto nos atacam sem dó. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Em Jerusalém e nas cidades de Judá, mulheres e moças foram violentadas. Os inimigos forçaram os nossos líderes a desrespeitarem os nossos velhos. Os nossos moços são forçados a trabalhar pesado nos moinhos, meninos tropeçam carregando feixes de lenha, os velhos não fazem mais as suas rodinhas nas praças e os moços já não cantam mais. A alegria fugiu do nosso coração, em lugar das nossas danças ficou a tristeza, nada sobrou daquilo que era nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. O nosso coração está doente, as lágrimas escurecem a nossa visão, porque o monte Sião está acabando e as raposas andam pelas ruínas. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre, tu dominas as gentes de todos os tempos. Por que nos abandonaste por tanto tempo? Será que lembrarás de nós outra vez? Faze como que voltamos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Será que nos rejeitastes para sempre? Será que na tua e a tua ira contra nós nunca vai acabar? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. No dia 5 do quarto mês, no ano 30, eu, sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso, ali na Babilônia, na beira do rio Quebar. Eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Rios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, eu vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e o que brilhavam como bronze polido.
Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas com as pontas tocando uma na outra. Assim, os animais formavam um quadrado e andavam em grupos sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi e atrás era de águia. Duas asas de Duas asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado, e com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções, por isso o grupo ia onde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saía relâmpagos, e os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma do lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada, e assim, sem virar as rodas, podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam onde queriam e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, todas as vezes que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam os mesmos. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria suas asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz de Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia o som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem, que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo, e a sua luz brilhava todas as cores do arco-íris na nuvem. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 2. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi a voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles desafiarão e desprezarão
eles o desafiarão e o desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Aí eu vi a mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ele desenrolou e eu vi nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Ezequiel capítulo 3. Deus disse: Homem mortal, coma esse rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E disse: Homem mortal, coma esse rolo que estou lhe dando, encha o seu estômago com ele. Eu comi, era doce como o mel. Então Deus disse: Homem mortal, vá e diga ao povo de Israel que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos, rebeldes, mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. Deus continuou: Homem mortal, preste atenção e lembre tudo o que lhe estou dizendo. Depois vá falar com os seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes que eu, o Senhor, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. Então o Espírito de Deus me levou para o alto e ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão e gritava: Louvem nos altos céus a glória do Senhor. Ouvi as asas dos animais batendo juntos no ar e também o barulho das rodas, que era tão forte como de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou e o seu espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então Fui a Tel Abib, na beira do rio Quebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros, e ali fiquei 7 dias espantado com o que tinha visto e ouvido. Depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, eu o estou, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu puser em uma situação de perigo, ele morrerá. Se você não avisar, se ele morrerá por causa dos pecados dele e eu não lembrarei do bem que ele fez. E você será responsável pela morte dele se você não. E você é responsável pela morte dele. Se você avisar o homem direito, para que ele não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus e ouvi dizer o seguinte: levante-se e vá ao vale
que eu falarei com você ali. Então fui até o vale e lá vi a glória do Senhor, como já havia visto na beira do rio Quebar. Eu caí com o rosto no chão, mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé, e Deus me disse: vá para casa, feche-se dentro dela. Você, homem mortal, vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. Vou paralisar a sua língua e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo o que eu, o Senhor Deus, disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são povo rebeldes. Ezequiel capítulo 4. Deus disse: homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça dele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade, ela está cercada e você é quem está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Deite-se do lado esquerdo, que eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias, porque eu condenei a um dia de cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado do povo durante 40 dias, isto é, um dia de cada ano do castigo deles. Olhe firme para Jerusalém, cercada pelo inimigo. Então arregace as mangas e profetize contra a cidade. Eu vou amarrá-lo, e assim você não poderá virar de nenhum lado para o outro até que os inimigos deixem de cercar a cidade. Agora pegue o trigo cevado, ervilha, lentilha, trigo miúdo e aveia. Misture tudo e faça pão. É isso que você vai comer durante os 390 dias que estiver deitado do lado esquerdo. Você só vai poder comer 4 pães por dia e coma aos poucos. A água que beber também será medida, 2 copos por dia, para beber aos poucos. Você fará fogo com fezes. Você fará fogo com fezes seca de gente. Assará o pão nas brasas e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. O Senhor disse também: quando eu espalhar os israelitas por outros países, é assim que eles terão de comer alimentos que a lei proíbe. Mas eu respondi: ó Senhor meu Deus, isso não. Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança nunca comi carne, nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. Ai, Senhor. Aí o Senhor diz: está bem, eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer fogo, assim, o seu pão em cima dele. E disse mais: homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Então o povo aflito vai raciocinar vai racionar a comida e a água. Eles vão ficar sem pão e sem água. Ficarão desesperados e acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Ezequiel capítulo 5. Deus disse: homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos. Depois pese os cabelos e os pelos numa balança. Divida-os em 3 partes. Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade, vá ao centro e queime ali 1/3 parte desses cabelos e pelos. Depois ande em volta da cidade e vá picando
outra terça parte com a espada. Jogue a última terça parte no ar, e o vento a levará. Aí eu a atacarei com a minha espada. Guarde alguns fios de cabelos e prenda-os na barra da sua roupa. Então tire dali alguns fios, jogue-os no chão e deixe queimar. O fogo que sairá dele se espalhará por todas as nações de Israel. O Senhor Deus disse: olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do muro, pus os outros países em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos, do que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Você não Vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos, e por isso têm causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido costumes de outras nações. Por isso eu, o Senhor Deus, digo que estou contra vocês. Eu julgarei num lugar onde todos os povos possam ver. Por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes, como nunca mais farei. Como resultado de Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Portanto, esta é a palavra que do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo o que é mau e sujo. Por isso juro pela minha vida que eu os derrubarei sem dó nem piedade. Uma terça parte do povo morrerá de peste, de fome dentro da cidade. A outra terça parte será morta por espada fora da cidade. E a outra terça parte eu espalharei aos ventos e perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor, até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, o Senhor, lhes disse todas as coisas, porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Eu farei com que você, Jerusalém, fique arrasada. E por isso as nações do seu redor, os que passaram por vocês, vão zombar dos seus moradores. Quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los, todas as nações vizinhas ficarão espantadas, olharão para vocês com nojo e zombarão. Eu vou deixar que vocês recebam comida de fora, assim morrerão de fome. Vocês sentirão as dores da fome como se fossem flechas pontudas mandando para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos e pestes, violências e guerra para matarem vocês. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6. O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos, os altares de sacrifício, os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas. Na frente dos seus ídolos espalharei os cadáveres do povo de Israel. Espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas e os lugares onde se adoram ídolos, eles serão destruídos. Assim, todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados e os seus altares de incenso serão arrebentados. E tudo o que fizerem desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte, e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações, para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e serão
e saberão que eu castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou em vez de me adorar. Eles preferiram adorar ídolos, eles odiaram a simples e a si mesmo por causa das suas maldades, das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu, o Senhor, e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. O Senhor Deus disse: Ezequiel, torça as mãos, bata os pés, grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra, de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifícios aos seus ídolos, isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes, de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor, levantarei a mão e destruirei o país deles, desde o deserto do sul até a cidade de Riblá, do norte. Eu farei com que a terra fique abandonada e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, isto é o que eu, o Senhor, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram, porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu, o Senhor, o Deus, eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus diz, isto é, cairão sobre vocês desastres um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a minha força e a minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor, que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte a violência, o orgulho cresce, a violência aumenta, é o castigo para a maldade do povo. Tudo o que é deles desaparecerá, a sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando, está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos os maus, não continuarão a viver. São tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Há luta nas ruas, pestes e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste, pela fome. Alguns, como pombas do vale, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos seus pecados. As mãos de todos perderão a força, e os seus joelhos tremerão. Um sinal de tristeza. Eles vestirão roupas feitas de pano grosseiro e tremerão como varas verdes. As cabeças deles serão raspadas e todos passarão vergonha. Jogarão o seu ouro, a sua prata, as suas ruas como lixo, porque quando ficar enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-los para satisfazer os seus desejos
ou encher o seu estômago. O ouro e a prata levaram a pecar. Eles se orgulharam nas suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Eu vou deixar que os estrangeiros roubem, diz o Senhor. Os maus pegarão todas as suas riquezas e tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado. Quando ladrões o invadirem e profanarem, tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui uma nação mais perversa e lhe darei as casas de vocês, quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adorem, até os homens fortes perderão confiança em si mesmo, e o desespero está chegando. Vocês procurarão paz, porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça. E má notícias em cima de má notícias. Vocês pedirão que o profeta explique o que eles estão vendo que vai acontecer. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar, o povo, os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças, o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram. Eu jogarei do modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8. Um dia, os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos, 6 meses, 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão nela. Vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo e da cintura para cima brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. E nessa visão o Espírito de Deus me levantou bem alto do ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Ali eu vi a glória de Deus de Israel, como tinha visto na minha visão, perto do rio Quebar. Deus me disse: homem mortal, olhe para o norte. Olhei ali e perto do altar. Na entrada do portão vi ídolo, que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede e disse: homem mortal, arrebente esta parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. E ele me disse: entre e vejas as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Então, entrei e olhei. As paredes estavam cobertas de desenhos de cobras e outros animais impuros e outras coisas que os israelitas estavam adorando. 70 líderes israelitas se achavam ali e entre eles estava Jazanias, filho de Sefã. Cada um segurava um queimador de incenso, do qual sai fumaça. Aí Deus perguntou: homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. E a desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. O Senhor perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois me levou para o pátio interno do templo. Perto da entrada do templo
entre o altar e o corredor havia uns 25 homens. Estavam de costa para o templo e, virados para o leste, se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse: Homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, a violência de toda parte do país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo e assim me irritam ainda mais. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Fica comigo, Senhor, fica conosco. Ensina-nos, ó Pai, a andar de acordo com os teus estatutos. Pai, grave estas palavras em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.